Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Senai, o podcast idealizado pelo programa Oportuniza do Senai Ceará. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está transformando o mundo da educação e da indústria, a inteligência artificial. Com as tecnologias educacionais, como elas podem formar profissionais mais preparados para um mercado em constante evolução? Isso é um questionamento que agora a gente tem feito em todo o mundo. E mais, nós vamos conhecer o recém-lançado programa Senai de Inteligência Artificial para a Indústria, uma iniciativa inovadora que coloca o Ceará na vanguarda da educação profissional. E para bater esse papo, nós temos aqui dois convidados muito especiais que estão na linha de frente dessa transformação. A Maria Luísa Maia, que é coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais da Unidade de Educação, a UNED, do Senai Ceará, e o Leilael Melo, que é especialista técnico de TI da Unidade de Educação do Senai também. Muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui, mas eu quero começar, antes da gente entrar nesse assunto, pedindo que vocês se apresentem um pouco, falem um pouco dessa atuação de vocês no Senai Ceará e como é que vocês estão envolvidos nesse tema das tecnologias educacionais. Vamos começar pelas senhoras que estão aqui. Vamos lá, Maria Luísa Maia. Obrigada, Richel. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse é um tema bem importante, né, da gente tratar. Importante e instigante, eu diria. Eu sou Maria Luísa, hoje eu coordeno a Educação à Distância e Tecnologias Educacionais na Unidade de Educação do Senai. Nós temos diversas tecnologias, o Senai está muito preparado para essa realidade e a gente faz a gestão dessas tecnologias educacionais e educação à distância em todas as escolas do Senai Ceará. Que bom que você está aqui, Leilael. Primeiramente, agradecer o convite, de estar aqui falando de um tema tão relevante, na atualidade. E aí, hoje eu estou como especialista técnico aqui no Senai, na área de TI e telecomunicações. E aí a gente faz muito esse elo, educação, indústria, o perfil profissional do que precisa para ser atendido na indústria dessas áreas. A gente vai fazendo esse mapeamento e levando para a educação, para sempre entregar o melhor profissional, Essa é mais ou menos o papel aí, a função do especialista técnico, muito a grosso modo aqui, só dando um resumaço. Que maravilha, mais uma vez muito bem-vindos. A gente já começa a falar um pouco desse cenário atual. Então, Maria Luísa, como é que essas tecnologias educacionais, aliás, falar de educação hoje em dia é falar de tecnologia também e como elas se desdobram em todo esse processo, ainda mais quando a gente fala de educação profissional, faz parte da alma e do DNA do Senai no Brasil, do Senai no Ceará também. Como é que essas tecnologias elas estão sendo integradas no dia a dia do Senai aqui no nosso estado? Você tem razão quando fala da missão do Senai. Eu diria que qualquer instituição de educação tem essa missão de incorporar a tecnologia no seu dia a dia, no seu cotidiano. E o Senai está muito preparado, como eu disse, para essa realidade, Então, toda a jornada do aluno, ele está imerso na tecnologia. De certa forma, a gente força um pouco isso, porque é nossa missão entregar um profissional mais atuante e mais preparado para o mundo do trabalho, que ele vai encontrar na indústria, ou seja, na indústria ou no mundo do trabalho como um todo, é uma realidade desafiadora, A gente não pode negar isso. Então, a primeira coisa que acontece com o aluno do Senai, ele recebe um e-mail Senai, um e-mail do Google, e por meio desse e-mail, ele tem acesso a um verdadeiro ecossistema de tecnologias. E esse ecossistema começa pelo e-mail, por conta desse e-mail ele tem acesso a diversas plataformas, e são muitas plataformas, Plataformas, recursos educacionais, inteligência artificial. Então, começa por aí a jornada dele e depois nos processos de ensino, aprendizagem mesmo, Nos planejamentos de ensino, como o Leilael fala, essa dobradinha nossa com a equipe técnica, mais especializada e com os docentes, é sempre no sentido de levar a tecnologia, de incorporar isso no cotidiano dele e avaliar. Isso está fazendo sentido? Eu preciso fazer isso aqui? É interessante para o aluno acessar determinada plataforma? São diversas, Diversas plataformas. É interessante para ele? Que sentido isso aqui vai fazer? Como é que isso aqui vai mudar a experiência dele de aprendizagem? Eu vejo assim, o Senai Ceará tem sido referência no país, por viver rodeado de tecnologia.
Aliás, não só rodeado, como absorvendo e criando soluções tecnológicas, né, para a indústria e para a população em geral. Mas interessante a gente queria entender um pouco como é que esses processos pedagógicos, que é usado com os alunos do Senai Ceará, que ganhos esses alunos têm ao experimentarem essa pedagogia, vamos dizer assim, né, esse processo de tecnologias que é oferecido aqui no nosso estado. Essa pedagogia recheada, né? Recheada de tecnologias. Para você ter uma ideia, se a gente tem plataformas como o ambiente virtual de aprendizagem, eu acho que o ambiente virtual de aprendizagem, ele democratiza, né, o espaço da sala de aula, ele amplia o espaço da sala de aula. Então, seja um ambiente virtual de aprendizagem, que são utilizados nas turmas de educação à distância, seja todo o ecossistema do Google, que aí são diversas ferramentas que muitos de nós conhecem, as ferramentas do Google, né, Google Drive. Atualmente a gente tem, o aluno do Senai tem acesso ao Workspace Plus, né? O Workspace Plus, ele tem ferramentas muito mais robustas, né? O nosso dia a dia, a webconferência um pouco mais robusta, o Google Drive com mais ferramentas. Então isso aí vai ampliando o espaço da sala de aula. Eu democratizo, eu incluo, eu deixo a minha sala de aula atemporal, né? Hoje, na sala de aula presencial, a gente não tem a oportunidade, por exemplo, de voltar ao vídeo várias vezes, né? E isso é tão interessante, isso torna a sala de aula atemporal. Eu posso parar, né? Eu posso fazer qualquer coisa e voltar. Eu posso estudar 3 horas da madrugada. Eu não sei se vocês conhecem muitos desenvolvedores, mas os que eu conheço gostam muito de trabalhar de madrugada. É um horário criativo. Então, por que não estudar às 3 horas da manhã, se é o meu horário produtivo, né? Então, tem essa relação de flexibilidade, de controle, né? Dentro de um ambiente virtual ou utilizando uma ferramenta, eu tenho pleno controle de como o aluno está aproveitando aquela tecnologia, né? Porque eu tenho relatórios, eu tenho acesso aos logs, né? Então, isso me dá controle e eu posso avaliar se aquilo está fazendo sentido ou não, e mudar totalmente meu planejamento, utilizar outra ferramenta. O que nós mais temos hoje é uma gama de ferramentas, né, não só no Senai, né, mas falando de inteligência artificial e de tudo, está incorporado no nosso cotidiano. Né? A inteligência artificial não pediu para entrar, ela entrou e invadiu o nosso espaço, né? E a Malu acabou de falar de inteligência artificial, Leila. Eu queria saber como é que essa IA ela está entrando nesse universo da educação, já que nós não podemos mais fugir dela. Hoje a IA ela tem entrado muito como uma aliada, né, principalmente no conhecimento, as práticas inovadoras que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula, mas aí a gente precisa ponderar muito, né, dosar até onde a IA está indo e até onde o aluno está necessitando de utilizar a ferramenta, né? E aí vem o porquê, né? Hoje existe uma gama de ferramentas disponíveis para todo mundo utilizar. Mas e aí, você sabe utilizar? Qual conhecimento você tem? Qual é a sua bagagem para saber utilizar? Né? Perguntar para saber receber a melhor resposta. E outra, precisar curar. Será que aquilo está errado? Será que está certo? Né? Hoje as IAs generativas que estão por aí, elas são programadas para nos responder com o nosso tom, né? Da melhor forma para que você aceite aquela resposta. E nem sempre ela é correta. Né? Então você precisa ter esse conhecimento. Então por isso ela está sendo utilizada como uma aliada, mas ela pode se tornar uma vilã de acordo com o seu conhecimento. Verdade, já tem países que estão de olho nisso, né, inclusive. Bom, vamos falar agora sobre um negócio bem bacana que aconteceu. Nós estamos no ano de 2025 e o Senai, durante o Inova Senai e o Tech Day, lançou o programa Senai de Inteligência Artificial para a Indústria. Então, como é que surgiu a ideia desse programa e qual o objetivo principal dele? O programa ele surgiu, né, é uma ideia do Departamento Nacional, e aí o Ceará foi pioneiro no lançamento, né, desse programa. E ele nasceu diante do hype, né? O pessoal costuma falar hype, mas é porque está muito na moda esse termo IA, mas ela já vem percorrendo nossas vidas aí há muitos anos, né? E agora está muito em evidência. E aí hoje se vende soluções, se vende cursos, se vende várias coisas em qualquer esquina, né? Ou se não no virtual muito rápido. E aí o Senai vem com essa posição de se tornar referência, mostrar o caminho para a indústria, né?
Então essa é a preocupação, né? Para que a indústria, as empresas do estado do Ceará e do Brasil não sejam enganadas com essas soluções que às vezes não entregam. Sim. Né? É o risco, né? É o risco que se corre ali. Perfeito, isso. E aí o Senai vem com toda essa entrega, né? Existem várias linhas de atuação, a gente vai já comentar. E aí, né, a gente precisa nortear as indústrias, principalmente aqui do estado do Ceará. Então essa é a ideia, referenciar o Senai como, né, uma senhora oposição em relação à inteligência artificial e mostrar às indústrias o que é que precisa fazer até chegar na excelência da utilização dessas ferramentas. Falando em frentes de atuação, aí já vamos tocar nesse assunto. Como é que o Senai vê? Como é que o Senai projeta isso? Sim. Hoje o programa ele tem 3 linhas de atuações, né? Uma linha de atuação para as indústrias, para o público geral e também uma linha de atuação interna Senai, né? Como a ferramenta está nos rodeando, né? E virou uma bolha e hoje a gente já está inserido dentro dessa bolha. Para as indústrias a gente tem muito essa parte do diagnóstico de maturidade, né? A gente vê muito, não adianta você comprar a melhor solução, investir muito, mas você não está preparado para utilizar aquela aplicação ou aquela solução, né? E aí o Senai vem com esse diagnóstico de maturidade tecnológica, né? Então existe um passo a passo, um mapa para ser feito, né, para poder você chegar à excelência da utilização dessa ferramenta. O público-alvo, como está rodeado, tem várias ferramentas, como eu utilizar, para que utilizar, né? O que é que ela pode me ajudar na minha entrega técnica. Então essa é uma das linhas da atuação. E a interna Senai é para capacitação interna dos nossos docentes, preparar eles para a mentalidade de transferir a informação para os nossos alunos, né? Ele não ser mais aquele cara que só solta conhecimento, né? Mas ele mostra uma dinâmica inovadora agora dentro de sala de aula. E essas capacitações internas, e aí a gente fecha parceria com o Microsoft, que a gente tem curso e trilhas com eles disponíveis para nossos docentes e alunos, certificação Oracle e Google. Então isso é a linha de atuação interna do Senai. Tudo isso para entregar realmente uma aplicação, né, a tecnologia, e aí a gente evoluir o estado do Ceará, aí sim, a gente vai estar com a indústria 4.0 rodando aqui. Isso é interessante porque a Federação das Indústrias do Estado do Ceará se preocupa até internamente, né? Temos um processo de transformação digital que tem caminhado ao longo dos anos, tem sido referência para outros estados e não podia deixar de transformar toda essa tecnologia, como você falou, numa aliada para a indústria, né? Muitos processos podem ser melhorados através da tecnologia, né? Mas falando nessas indústrias, como é que você vê, Leilael, que há indústrias já no nosso estado interessadas e atuando para que isso se torne realidade dentro, né, dos processos delas? Sim, desde o lançamento, né, igual eu pontuei que o Ceará foi o pioneiro, e aí já existia algumas ações do Departamento Nacional, mas ainda não tinha a procura porque não tinha o entendimento de como seria o projeto, né? Mas hoje já há uma busca muito grande, já tem grandes empresas procurando, né? Eu não vou falar o nome aqui porque ainda estamos nas conversas iniciais, mas sim, e um dos pontos importantes é que as indústrias estão disponíveis para ir lá para dentro da nossa unidade de referência em inteligência artificial, né, que é o Senai Centro, e aí eles vão participar de uma imersão, que aí essa imersão eles vão entender mais do detalhe de como é o projeto, né, que não adianta eu detalhar tanto aqui, mas você precisa vivenciar, e aí dentro dessa imersão você faz o diagnóstico de maturidade, e aí você segue, né? Sai um plano de ação bem detalhado de qual nível você está de maturidade tecnológica e quais são as ações que você precisa seguir. Mas isso muito dentro de nossa imersão. Então, grandes indústrias do estado já estão disponíveis, a gente está para começar agora logo logo. E aí estamos empolgados com o programa, né? Que bom, que bom. Inclusive você que assiste a gente, se você já é aluno do Senai, mas de outras unidades, ou ainda não é aluno do Senai, mas está a fim de entrar nesse mundo, vamos visitar lá a unidade do Senai Centro, aqui em Fortaleza. Muito interessante conhecer todos os laboratórios, os docentes, os processos que acontecem lá. O convite está feito aqui, né? Temos portas abertas. Mas quero saber de vocês dois, assim, como é que vocês acreditam que os nossos alunos, os alunos do Senai Ceará, eles podem se beneficiar diretamente com esses processos educacionais que usam mais a tecnologia?
Malu? A inteligência artificial, ela entrou no nosso cotidiano e não pediu licença, né? E como o Leilael muito bem pontuou, é importante a gente ter esse nível de criticidade. Eu acho que isso é uma questão que aos poucos a gente vai amadurecendo, tanto nós enquanto equipe pedagógica, como os nossos docentes e o aluno também, né? Na medida em que a gente incorpora essas tecnologias e a IA vem muito junto e presente nisso, a gente vai criando essa maturidade, né? Que a gente está trabalhando na maturidade digital. Você falou na transformação digital e é todo um ecossistema mesmo de tecnologia. É a gestão trabalhando com a transformação digital, são os docentes sendo capacitados e transferindo essa tecnologia para os nossos alunos e o nosso aluno sendo beneficiado e incorporando isso no seu dia a dia lá no mundo do trabalho, né? E nós hoje temos ferramentas tecnológicas que utilizam o IA, que ao invés de a gente correr esse risco de ter um estudo direcionado, né, que não seja muito seguro, a gente pode utilizar a inteligência artificial para ela consumir volumes de dados de conhecimento e nos entregar isso de forma muito mais, eu diria até mais prazerosa, né? Nós temos dentro das nossas ferramentas, né, que a gente ultimamente adquiriu, para o Senai, o Notebook LM, por exemplo, é só um exemplo aqui de uma ferramenta. O Notebook LM você joga tudo, né? Sobe arquivos e PDFs e vídeos e tudo, e ele vai consumindo aquilo. Você pode interagir com a inteligência artificial, mas uma ferramenta nossa tem a inteligência artificial nesse sentido. Ele consome o conteúdo e entrega questionários, né, para o aluno fazer. Você faz um questionário, faça perguntas para mim, né, em relação a esse conteúdo, ou crie um podcast para mim com esse conteúdo. E aí uma forma mais fácil dele consumir isso. E aí ele vai talvez perdendo o medo de como utilizar a inteligência artificial e vai criando uma maturidade digital bem maior. Quando ele for para o mercado de trabalho, vai estar mais preparado. Era essa a grande questão que eu ia fazer agora. Então quer dizer que o aluno Senai Ceará, ele está na frente. Sim. Nessa corrida por um lugarzinho ao sol, né? Isso mesmo. E aí a tecnologia, né, ela é utilizada em várias frentes, né? Hoje, para as IAs generativas que a gente tem nos rodando, né? Quem desenvolveu são pessoas que são doutores, são mestres, né? Então há uma evolução. Então você precisa nivelar isso, né? Nossos alunos vão desfrutar daquela inteligência que foi desenvolvida e aí existe uma dinâmica do conhecimento do professor, né? De como ele vai aplicar aquela ferramenta para o dia a dia da aula, porque existe concorrências na educação, né? Hoje, para você puxar a atenção do aluno, para ele entender que às vezes ele precisa anotar no caderno para despertar o conhecimento e realmente captar aquele conhecimento, é muito difícil, né? Tem muitos alunos que estão na frente do computador, não, professor, eu quero só mexer no computador, né? Então, existe esse paralelo, mas assim, a gente está muito à frente quanto a isso, né? Cada vez mais melhorando, né? Porque hoje é uma coisa, amanhã já pode ser outra, e o Senai está muito com esse pé no chão, mas tendo sempre esse cuidado e trazendo essas tecnologias para o desenvolvimento do nosso aluno. Que bom, e é uma coisa bastante atraente, né? Para quem é interessado em aprender e aprender com todos esses recursos, né? Muito mais rico. Que impactos, Leilael, você vê que assim, mais diretos podem acontecer com o uso da inteligência artificial na indústria aqui no Ceará? Hoje, na indústria do estado do Ceará, eu vejo um impacto muito forte na virada de chave na transformação tecnológica. Que transformação tecnológica é essa, né? Hoje a gente precisa ter muito na mente que dados são ouro, né? E a gente vê aqui nos rodeando, né? Quanto mais data centers aparecem aqui no Ceará, será porque é? É porque hoje, se eu estou fazendo uma venda ou se eu estou fabricando um produto, eu preciso analisar todas as vertentes que rodeiam aquela venda, né? Então, se um cara me comprou agora, né? Então, qual foi o horário, se ele estava conectado na minha internet, se demorou a emissão da nota fiscal. Isso tudo são dados que vão gerando insights, né? E isso aí nos rodeia e alimenta a inteligência artificial. Então, hoje, se você for abrir uma indústria ou se você for fazer uma venda e fabricar um produto, você precisa analisar todas essas vertentes: clima, tempo, horário, e aí isso vai gerando análises estatísticas para você, e aí você faz essa transformação. Entendi que aí naquele momento, por conta desse detalhe aqui, e aí eu fiz um casamento, né, todo um conjunto de informações, por isso que meu cliente me vendeu. E isso aí eu viro a chave da transformação digital, que aí eu entendo porque meus dados valem tanto,
né? E essa transformação é o que o projeto quer fazer. Não é você chegar e investir, sei lá, R$1 bilhão numa tecnologia se tu não tem nem dados ainda padronizados dentro da tua empresa. Então essa maturidade, esse norte, né, esse mapeamento tecnológico, o Senai quer fazer para a indústria. E é o que a gente vai conseguir fazer aí. E é curioso como esse conceito ele atravessa gerações, até séculos, né? Quem tem informação e informação organizada já tem uma visão muito evoluída, né, de qualquer panorama, né? Já parte na frente, né? Já está bem à frente dessa corrida. Vocês lidam com os processos desde o início, desde que o aluno se matricula num curso do Senai, até aquela jornada dele durante essa formação, até quando ele entra numa indústria para trabalhar. Então, queria saber de vocês, tendo esse olhar para a indústria, para o mercado de trabalho prático, quais são os setores industriais que você vê aqui no nosso estado que mais podem se beneficiar dessa parceria entre educação e inteligência artificial? Olha, não tem como não ser todos, viu? Eu diria que todos os setores, todas as áreas tecnológicas, para objetivos diferentes, né? Objetivos, necessidades diferentes, mas todos os setores são impactados, né? E até da nossa vida cotidiana também, né? Fora da indústria, o comércio, o serviço, tudo é impactado com a inteligência artificial. Então, realmente não tem como a gente fugir dessa realidade, a gente só tem que se preparar cada vez mais para essa ambiência, né? Para esse ecossistema de tecnologia, redes sociais, tudo é impactado. Saúde, tudo. É isso, né, Lito? Isso mesmo. E assim, há setores que eles saem na frente, por quê? Porque, querendo ou não, as concessões, né, o trabalho mais forte aqui dentro do estado, ele é controlado por multinacionais, né, e às vezes na Europa, em algum outro local, já estão com um pensamento um pouco mais avançado quanto a isso. E aí, às vezes, o setor elétrico, né, a gente fala muito de energias renováveis, todo esse investimento que existe no estado, há uma justificativa por trás, né, então há toda essa conexão do energético para a geração de data center aqui, e todo esse elo, por que está acontecendo? Então, porque as indústrias lá já estão vendo essa necessidade e estão casando essas oportunidades. E aí há setores que despontam, mas é acessível para todos, porque a jogada é muito essa, é analisar dados, padronizar as informações, e aí tu começa a colocar, a gente não chama tanto de inteligência, que inteligência a gente puxa muito só para o humano, né? Falando só do técnico, né? Mas aí a gente começa a investigar padrões, e aí a gente vai determinando aqueles padrões, e por isso que a inteligência artificial consegue determinar aquilo, né, de acordo com todo esse cenário que a gente pontuou. Mas todos os setores estão adaptos, alguns estão na frente por conta dessas multinacionais. Interessante, eu quero voltar um pouquinho, vocês comentaram algumas coisas sobre desafios e sobre a excelência também do que tem feito o Senai no Ceará. Mas um debate que tem sido universal, vamos dizer assim, é sobre também o desafio desse período histórico em que estamos vivendo, né, da profusão da inteligência artificial, das tecnologias, o desafio que também é dado aos docentes no ato de educar, né? E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês veem o papel desse educador nesse cenário de tecnologias tão avançadas e que mudam o tempo todo? É bem desafiador, Michel, para o nosso docente, porque como o Lilael falou, né? Hoje está de um jeito, amanhã já está de outra, né? E várias ferramentas são lançadas no mercado todos os dias, né? Acho que em questão de minutos você vê muita coisa. Então ele tem esse desafio até da acuracidade, o que eu preciso utilizar, o que faz sentido utilizar, precisa ter um casamento muito forte do docente com a equipe pedagógica, porque a gente está discutindo quais são os objetivos educacionais que estão sendo lançados ali para o aluno, né? O que a gente está pensando enquanto planejamento pedagógico. Então ele tem esse desafio muito grande, ele tem esse desafio até de conhecer, porque você sabe hoje que o aluno às vezes vai bem preparado, né, para a sala de aula, porque ele está imerso, tem muita informação em todos os lugares, então ele pode até partir na frente algumas vezes. Tem essa questão mesmo do docente perceber isso e não se sentir intimidado com isso, porque ninguém está preparado, né? Todos nós estamos nessa constante evolução e aprendizado. Então, aprendizado para todo mundo. O docente está nesse rol aí, ele tem um desafio porque ele está na linha de frente, né? Então, para ele o peso é maior, mas as oportunidades também.
Então, eu diria que para o docente, ele precisa surfar na onda, eu diria, né? Surfar na onda e perceber quais são essas ferramentas e os recursos que ele pode utilizar que vão beneficiar e até ajudá-lo, ao invés de atrapalhá-lo, né? E essa conversa tem que ser muito fluida, assim, com a equipe pedagógica para ambos se ajudarem, né? Eu acho que é muito nesse sentido. É interessante. Como é que você vê, Leilael, essa onda que não é pequena, mas ao mesmo tempo é desafiador para o docente no sentido de que ele está lidando diretamente com o mercado de trabalho prático, né? E não, quando eu digo mercado de trabalho prático, é o mercado de trabalho que ele não é acadêmico, vamos dizer assim, aquele que ele vai de fato para uma indústria desempenhar uma função. Como é que você vê esse desafio? Sim, eu vejo muito o nosso docente, né, e aí o docente Senai como um mediador de experiência, né? Ele não é apenas um cara que transmite conteúdo, né? Então ele precisa muito, a gente fala do feeling, né, mas é o tempo de aula realmente, né, tanto conteúdo teórico como conteúdo prático, né? E aí ele fazer essa mediação, surfar essa onda, né, de acordo com tudo que está rodeando tecnologicamente ele precisa muito medir, né? Não adianta eu ir para muitas aulas imersivas junto com o aluno, se às vezes ele não entende nem o que é que está se passando ali dentro da aula, né? A gente fala muito hoje, né, se entregar um celular aos adolescentes que estão agora no Senai, em todos os locais, né? Se entregar um celular a ele sabe fazer tudo. Você entregar o computador, muitas das vezes ele não sabe criar uma pasta, né? E aí alguma das coisas que dentro do Senai a gente precisa ter esse termômetro. O cara não está conseguindo entregar isso, então precisa ir para o básico. Porque quando ele estiver desenvolvendo IA ou aplicações, ele precisa saber o caminho das pastas para desenvolver lá dentro do programa, entendeu? Então o básico, se ele não souber, ele vai me atrapalhar um pouco lá na frente. Isso aí o professor precisa nortear tudo isso. Então por isso ele precisa entender muito dessa experiência, né? E deixar de ser aquele cara que chega no quadro, só anota, e às vezes não filtra o que é que o aluno entendeu ou não. Que interessante, né? Porque, como eu disse, a gente está vivendo um período de transição, quer dizer, o que era antes nos anos 90 e começo dos anos 2000, uma alfabetização digital que era os programas, os primeiros programas, as pastas, os desenhos, os documentos de texto, hoje está sendo retornado um pouco a isso para poder, porque já está tão evoluída, já está tão na palma da mão, não é? Que o uso de computadores, por exemplo, acaba tendo esse novo desafio, né? Isso. É bem interessante essa coisa retroativa quase. Verdade. Bom, a gente falou desse desafio que de certa maneira cria novas competências para os docentes, né? Mas que competências, tem até os termos que usam aqui, que são muito usados aqui, as skills, né? Mas que competências esses alunos precisam desenvolver para estarem preparados para esse mercado de trabalho que é mais apressado, que é mais tecnológico? Como é que vocês veem isso? Além da competência técnica, né, o aluno precisa muito ele saber desenvolver todo o pensamento crítico dele, né? Então, hoje em dia, concorrência é só o que tem, né? Tanto em relação a cursos e aprendizagem, quanto a pessoas no mercado, né? Existem várias bolhas que foram quebradas, né, da tecnologia, do desenvolvimento e tudo. E aí a parte da Covid também, né? Quando veio a Covid, foram contratados vários profissionais de TI, né? Então tinha formação muito mais rápida. E aí acaba que essas capacidades, né, todos esses conhecimentos, eles foram deixados de lado porque foi ensinado muito técnico, a entrega, né? E aí esse pensamento crítico, né, a adaptabilidade dos alunos, que eles precisam entender, até o trabalho em equipe, que eles precisam entender para estar inserido dentro da indústria, né? Então ele é um desafio muito grande, e principalmente para esse pessoal de hoje em dia, né, não é criticando, mas é porque tem muitos aplicativos, né, muitas coisas que nos rodeiam que querem prender a atenção deles, né, e muitas das vezes escondem que essas habilidades são extremamente necessárias para um bom profissional. Então tem todo esse elo, não é só minha entrega técnica, precisa meu comportamental, né? Hoje as indústrias fazem muito isso, é um cara muito técnico, mas ele não tem um comportamento. Infelizmente eu preciso, né, não te deixar na minha empresa, que às vezes tu vai mais me atrapalhar do que me entregar, né? Então é uma chavezinha que precisa ser bem ensinada, né? E os alunos precisam se dar bem aí. Como é que você vê isso, Malu, no sentido de que esse aluno, essa pessoa que está vamos dizer, no início da vida profissional, precisa desenvolver essas habilidades que não necessariamente dependem de uma tecnologia digital, não é? Ou seja, os encontros, o trabalho em equipe, a inteligência emocional, como é que você percebe isso?
Eu diria que o desafio é até bem maior do que esse, porque se a gente for pensar em profissões do futuro, eu não sei quais são as profissões do futuro, né? Então, o aluno, a adaptabilidade é muito importante, a gestão do tempo é fundamental, precisa demais, é como o Leilael falou, eles estão o tempo todo bombardeados com muita informação. Os nossos alunos do ensino médio, que hoje estão no ensino médio, são adolescentes muito jovens, estão iniciando ali tanto a sua carreira acadêmica quanto profissional. E eles têm muita informação disponível o tempo todo. Eu preciso filtrar, eu preciso gerir o tempo de forma muito mais responsável, eu preciso aproveitar também, né? Ter a disponibilidade para aprender. Porque se a gente utilizar bem a tecnologia, se utilizarmos a IA de forma muito responsável, né, e administrar bem o tempo, o aprendizado ele flui muito mais rápido, de forma mais eficiente, eu diria, né, porque hoje esse volume de dados a gente não precisa, né, consumir como a gente consumia antes, a gente não tinha a ajuda da tecnologia quando a gente estudou, né? E hoje o aluno ele tem essa possibilidade, né? Então fazer a gestão do tempo, ser mais adaptável, mais flexível, né? Entender o contexto, ter a visão do todo, porque a gente está falando de um profissional que eu nem conheço, né? Então ele precisa ter muito mais uma visão talvez gerencial, né? Ter essa percepção do todo, de encontrar sentido naquilo que ele está fazendo muito mais do que ter meramente uma entrega técnica. Eu acho que nunca foi objetivo assim, do Senai, nas nossas salas de aula, entregar só a competência técnica, né? As soft skills estão fortemente associadas aos nossos processos de ensino-aprendizagem, mas hoje mais do que nunca. Isso é bem verdade, né? Quem conhece o Senai e até o SESI por dentro do sistema FIEC, são bem trabalhadas essas experiências que de fato criam um repertório na vida daquele aluno que está inserido nesse mundo, né? Estamos num universo voltado para a indústria, porém também voltado ao convívio social, não é verdade? As experiências que de fato tornam aquela pessoa mais, digamos, preparada para os desafios que saem ali daquela tela, né? Os desafios que são humanos, os desafios realmente do dia a dia do trabalho, que para todos nós não dá para fugir deles, não é verdade? Faz parte do universo do trabalho enfrentar e vencer alguns dos muitos desafios. A gente está quase chegando no finalzinho desse nosso podcast, mas eu quero contar com essa contribuição de vocês. Tenho certeza que quem está assistindo aqui está curtindo o nosso papo, mas o que vocês aconselham? Se conselho fosse, como os ditados que as nossas avós diziam, bom, eu vendia. Mas conselho de amigos também são bons conselhos, né? Então, que conselhos vocês deixam para quem quer trabalhar com tecnologia e inteligência artificial? Para todo mundo, né? Então, aproveitem, né? Aproveitem a tecnologia. Não vamos ter medo da tecnologia, nem preconceito com a tecnologia. Existe um pouco de preconceito, sabe? Principalmente quando você fala às vezes, o ensino à distância, existe um pouco de preconceito com medo de não dar certo. Medo de não dar certo. Como é que eu vou adquirir essa competência estando distante, né? Mas a gente está falando hoje em dia, já faz tempo isso, né? De tudo relativizado. A distância é relativa, a presença é relativa, né? Então é isso, é mudança de mindset. Mude a sua forma de pensar, para você se adaptar melhor e aproveite aquilo que a tecnologia está lhe trazendo. Acho que direitos. É importante isso. Leilael? Isso mesmo. Uma das dicas que eu dou, né, sempre é começar, dar o primeiro passo, né? Então, escolha o curso, veja qual curso você tem mais afinidade. E outra, não leve aquele curso como se fosse, eu vou fazer esse curso e ele vai ser toda a verdade da minha trajetória, né? Não é. Né, o curso ele começa a te nortear, ele vai te dar caminhos, né? Muitas das coisas que você consegue conquistar como profissional, como ser humano, é muito do que você procura, né? Você estuda, você vai atrás. Então o curso ele começa a te colocar no caminho, né? E aí se você vai dizer se esse caminho vai ser confortável, se vai ter muitos desafios, aí é sua consistência, né? O que você vai procurar para estudar e se entregar. Existe muito essa dedicação. Eu falo muito, né? Tanto o pessoal da TI como das outras áreas, né?
que todo mundo gosta de fazer paralelo com o médico, né? A profissão e tudo mais. Lembre sempre do quanto o médico se dedica quando está estudando, que eles se dedicam lá às 8 horas, e qualquer outro profissional de qualquer formação, se você se dedicar 8 horas, 10 horas no seu estudo, você vai ser um profissional de renome, independente de qual área seja. Então essa é a minha dica. Bacana. Bacana, Léo, obrigado. Então, agradeço demais a presença de vocês aqui. Tenho certeza que quem assistiu esse episódio ficou muito animado com o Senai e todo esse processo de inteligência artificial. Sejam sempre bem-vindos ao Pod Senai. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do Pod Senai, esta edição que nós tratamos de tantos assuntos interessantes sobre inteligência artificial, sobre mercado de trabalho. Mas esse aqui é um espaço de troca, de conhecimento e inspiração para quem acredita na educação como ferramenta de transformação. Então eu quero agradecer aos nossos convidados por compartilharem aqui as suas experiências, por nos mostrarem como essa tecnologia pode e deve estar a serviço da aprendizagem e do desenvolvimento industrial. Quero agradecer também aqui ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, ao nosso diretor regional do Senai Ceará, também superintendente do SESI Ceará, Paulo André Holanda, e a gerente da Unidade de Educação do Senai, Sônia Parente. E você que nos escuta, nos assiste, o futuro da indústria está sendo construído agora e começa dentro da sala de aula. Acesse a plataforma Oportuniza, veja as vagas abertas, acompanhe os projetos do Senai e transforme a sua jornada profissional. Nos encontramos no próximo episódio do Pod Senai. Até lá!